Olá! Neste vídeo vamos dar sequência na nossa série 8 passos para financiar a construção da sua casa. E hoje vamos falar do segundo passo, que é a análise das possibilidades do seu financiamento. Eu sou o Marcelo Akira e vamos separar essa nossa conversa em duas etapas. A primeira dela é a análise das possibilidades junto ao seu correspondente. E a segunda é a análise junto ao seu engenheiro ou seu arquiteto. Como eu te orientei nos vídeos passados, o ideal é fazermos várias simulações para que a gente tenha várias possibilidades de análise. E uma vez analisando elas, nós podemos encontrar a melhor opção para o seu caso. Eu preciso deixar bem claro que eu não sou um correspondente da Caixa Econômica e nem sou um economista. Aqui eu vou te trazer apenas algumas orientações daquilo que eu venho vivenciar e daquilo que eu acho importante você saber antes de ir em busca do seu financiamento. Caso você queira alguma informação mais precisa, algo mais detalhado, eu te oriento a ir em busca, ir atrás do seu correspondente e pedir a ele que ele te explique melhor, detalhadamente, cada uma das coisas que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. A primeira situação que você precisa saber é em quanto tempo você vai pagar o seu financiamento. Quantos anos que você vai levar para pagar o seu empréstimo. Alguns financiamentos que eu presenciei, o tempo médio era de 30 a 35 anos. Tá? Então você tem a possibilidade de escolher, então eu te aconselho a conversar com o seu correspondente e ver para o seu caso qual é o prazo que se adequa melhor. Você precisa verificar também se você terá algum subsídio do governo. Mas o que seria o subsídio? Subsídio é uma espécie de um desconto que o governo te dá no seu financiamento. Você não precisa reembolsar o governo com esse dinheiro, com esse subsídio, com esse desconto que ele te dá. Obviamente você só pode usar esse dinheiro para abater no seu financiamento. Não são todas as pessoas que conseguem esse subsídio. Então fique atento para saber se você consegue. Você precisa entender muito bem o que é o valor da entrada. No vídeo que eu for falar sobre o cronograma físico-financeiro da obra, eu vou me atentar melhor para esse detalhe. Mas basicamente funciona assim. Você não precisa pagar o governo, dar esse dinheiro, esse valor de entrada para o governo. Você precisa ter esse dinheiro de alguma forma. Por exemplo, em espécie, em dinheiro mesmo, para que você possa dar início na sua construção, certo? Se você já é dono do seu terreno, o valor do seu terreno, uma vez que você já pagou ele, serve também como valor de entrada. Se você está pagando você comprou o seu terreno parcelado e você está pagando ele, obviamente, o dinheiro que você já pagou também serve como entrada. O seu FGTS também serve como entrada de financiamento. Uma coisa importantíssima que você precisa saber é qual é o sistema de amortização do seu financiamento. Mas o que seria a amortização? A amortização é um sistema de pagamento de uma dívida através de parcelas periódicas. Na amortização, cada parcela ela vem composta uma parte é o valor do capital que você emprestou e a outra parte é os juros dessa transação. Basicamente, no financiamento imobiliário, nós temos dois tipos de sistemas de amortização. A tabela SAC, que é Sistema de Amortização Constante, e a tabela Price, conhecido também como Sistema de Amortização Francês. Price vem do sobrenome do matemático que desenvolveu esses cálculos. A tabela Price ela conta com prestações fixas, enquanto a tabela SAC ela conta com prestações decrescentes. A vantagem da tabela Price é que as primeiras parcelas costumam ser valores bem menores do que os outros sistemas de amortização. No entanto, a tabela SAC, apesar das primeiras parcelas serem bem maiores, nós contamos com uma maior amortização da sua dívida. Bom, já deu para perceber que é bem complicadinho isso, né? Então, exija do seu correspondente todas essas informações e analise qual é a melhor opção para o seu caso. E por último, você precisa entender o que você está pagando. O que compõe as suas prestações. A sua parcela é composta de encargos principais e encargos acessórios. Nos encargos principais, você estará pagando a sua dívida mais os juros. Nos encargos acessórios, você vai estar pagando as taxas administrativas mais o seguro. Nós temos dois tipos de seguro. O seguro por morte e invalidez permanente e o seguro por danos físicos do imóvel. E assim a gente finaliza a primeira parte da nossa conversa, que é toda essa conversa foi relacionada às coisas do seu
correspondente da Caixa Econômica. E agora a gente parte para a nossa análise da questão da engenharia. O primeiro passo a se pensar é a questão da coerência do seu financiamento. A Caixa Econômica, ela não é uma exigência, é uma questão de coerência mesmo. Por exemplo, se você tem um terreno de 100 mil reais, é coerente que a sua construção tenha um custo de 100 mil reais ou mais. Não é coerente você ter um terreno de 100 mil e uma construção de 50, por exemplo. A Caixa Econômica não gosta dessa diferença. Então, o que é coerente? É que nós tenhamos uma construção onde o custo dela, o valor dela, seja maior do que o custo do seu terreno. O segundo ponto a se ressaltar é como nós fazemos a estimativa do custo da sua construção. Você percebeu que até agora toda a nossa conversa é em cima de estimativas, de possibilidades. Nós só teremos uma definição certeira nos próximos passos. Então tudo a gente está conversando sobre estimativas, assim como o seu financiamento, assim como o custo da sua construção. Eu procuro me basear em quatro coisas que me auxiliam a estimar o custo da construção de cada cliente. Cada caso é um caso específico. A primeira forma como eu estimo o custo de uma construção é através do Sindicato da Indústria da Construção no Paraná, que seria o Sinduscon. Mensalmente o sindicato ele faz uma coleta de preços e ele nos fornece mês a mês o custo médio das construções no estado do Paraná. Assim como a Editora Pini, ela também tem o seu sistema de coleta de preços e ela nos fornece mensalmente a tabela CUP, que é o custo unitário Pini de edificações. A terceira tabela, eu adoto a tabela SINAP, que é o Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil. Com essas três tabelas, eu consigo me basear para entender qual é o custo médio da construção dos meus clientes. E a quarta forma, tão importante quanto as três, é a experiência do engenheiro civil e do arquiteto que estará desenvolvendo o seu projeto. Por que a experiência dele é tão importante? Esse profissional ele vive o dia a dia das construções, ele entende a situação mercadológica, ele está por dentro de como está girando os custos dos materiais de construção na sua cidade, ele entende como está a situação de mercado da mão de obra. Por mais que nós tenhamos tabelas e referências, é extremamente importante que você tenha um engenheiro civil, um arquiteto com experiência nessa área. Porque por mais que nós tenhamos valores tabelados, isso varia muito. Normalmente essas coletas de preços que as tabelas fazem são feitas nas capitais. No meu caso aqui eu estou no interior, então eu preciso considerar frete, eu preciso considerar um acesso mais fácil à mão de obra. Enfim, tem uma série de coisas que resume-se à experiência do dia a dia da construção civil, do dia a dia do profissional que está trabalhando com o seu projeto. Então, alinhando essas quatro possibilidades, a gente consegue entender quanto é a estimativa do custo da sua construção. Então agora chegou a hora de a gente definir realmente qual vai ser o custo, qual vai ser o valor aproximado do seu imóvel. Lembra lá na simulação que nós tínhamos que colocar um valor e eu te orientei a fazer várias simulações para a gente ter como fazer essa avaliação? Chegou o momento agora de a gente definir como vai ser o seu financiamento. Vamos à prática. Supondo que na sua simulação, em conversa com o seu correspondente, você definiu que o valor aproximado do seu imóvel para a sua situação era um imóvel de 160 mil. Lembrando que o valor do imóvel é terreno mais construção, tá? E o seu terreno que você já tem, que você já pagou ele, ou que você está pagando prestações dele, ou que você sonha com ele, custe 100 mil reais. Então, se o valor do seu imóvel é de 160, o valor do seu terreno é 100, sobra 60 mil reais para sua construção. Opa, a gente barrou na questão da coerência. Então eu tenho um terreno de 100, eu tenho uma construção de 60, a Caixa Econômica ela não gosta dessa relação, certo? Então nessa situação, esse financiamento ele não pode ser feito. Uma solução, ou eu pego um terreno de valor mais baixo, ou eu pego um financiamento de valor mais alto. Vamos para uma segunda situação. Vamos pensar no Minha Casa Minha Vida, onde o seu financiamento, o valor do imóvel seja de 130 mil reais. E o seu terreno, que você já tem pago, ou que você está pagando as prestações dele, ou que você pretende comprá-lo, custa 55 mil reais.
Então, se eu tenho 130 o valor aproximado do imóvel e eu tenho 55 mil reais de terreno, obviamente me sobra 75 mil reais para minha construção. Então agora, com relação à coerência, eu estou ok. Tá? O meu terreno, a minha construção, o valor da minha construção é maior que o valor do meu terreno. Agora, o seu engenheiro, através da experiência, através das conversas, e entendeu a sua necessidade, como instalar o seu terreno, se precisa ou não precisa de aterro, ele estimou que o custo do metro quadrado da sua construção é de R$ 1.250 por metro quadrado. Ou seja, se eu tenho 75 mil reais, o valor da sua construção, e divido por R$ 1.250 por metro quadrado, eu tenho uma construção de 60 metros quadrados. Aí cabe ao seu engenheiro, que já seria agora a nossa próxima conversa, definir se nesses 60 metros quadrados se adequa às suas necessidades. Vamos agora para o nosso terceiro estudo de caso. Supondo que o seu valor aproximado do imóvel seja de 450 mil reais e o seu terreno de 180. Então nos sobra 270 mil reais para a construção. E o seu engenheiro, através de conversas, através da análise que ele fez, ele definiu que o custo médio da sua construção, custo aproximado, seja de R$ 1.750 por metro quadrado. Então, se eu tenho 270 mil reais disponível para construção e divido por R$ 1.750 por metro quadrado, eu tenho uma construção de 154 metros quadrados. Cabe ao seu engenheiro, cabe ao profissional responsável pelo seu projeto entender se esses 154 metros quadrados é o suficiente para você. Mas supondo que após essa conversa vocês vão montar lá o estudo do projeto, o anteprojeto, e você chegou numa construção de 180 metros quadrados, ou seja, é maior do que os 154. Tá? Então nós temos duas possibilidades. Ou você fala, não, eu tenho possibilidade de aumentar o meu financiamento, ele não é mais 450 mil, eu posso aumentar ele, porque agora a minha casa, para atender as minhas necessidades, foi uma casa maior. Ou você pode falar para o seu engenheiro e barrá-lo, falar assim, não, eu não tenho condições de financiar mais do que os 450. Então, eu preciso readequar o meu projeto, readequar a minha necessidade para os 154 metros quadrados. Ou, uma outra possibilidade, eu tenho um custo da minha construção de R$ 1.750 por metro quadrado. Obviamente, algumas coisas são fixas, mas, por exemplo, o acabamento ele é variável. Então, ao invés, por exemplo, de eu colocar um porcelanato de R$ 80 o metro quadrado, eu posso reduzir o padrão da minha obra nos acabamentos para que o custo do metro quadrado diminua e eu possa aumentar o tamanho da minha casa, aumentar a metragem quadrada dela. Bom, você percebeu que esse processo ele é bastante iterativo, é um processo de testes mesmo. Nós precisamos testar as várias possibilidades para encontrar o melhor financiamento para você. Por isso, nós contamos com a experiência do seu engenheiro civil, do seu arquiteto, do profissional que te auxiliará nisso, para que você não erre, para que você não tenha problemas quando esse financiamento estiver dentro da Caixa Econômica. Nós não queremos que o seu financiamento seja reprovado, seja indeferido. Então nós precisamos ajustar todas as conversas com o correspondente, todas as conversas com o seu engenheiro, de tal forma que isso se engrene e você não tenha problemas com o seu financiamento. E percebe-se que tudo isso está alinhado ao seu projeto, à sua construção. Como será a sua construção? Qual é o tamanho da sua construção? Qual é o padrão de acabamento da sua construção? Tudo isso eu resumo a projeto e é disso que eu vou falar no próximo vídeo. Até lá!